Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Alan e seja muito bem-vindo ao nosso curso introdutório de eletrônica. Ele será a base para o nosso curso de dispositivos móveis, curso de montagem e manutenção de computadores e para também outros reparos em placas eletrônicas ou circuitos digitais. Antes da gente começar a nossa matéria em si, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o assunto, né? A natureza, ela possui muitas características legais, né? Ela possui as suas leis e é muito conveniente para a gente, para a vida humana, que a gente possa conhecer essas leis e usar essas leis em nossos benefícios. Então, existem alguns trabalhos que são cansativos, são rotinas, são coisas que nos desgastam, né, digamos assim, e nada melhor do que a gente poder utilizar o que a natureza já tem como recurso, né, como fonte de energia, para poder fazer com que ele substitua esses trabalhos cansados e pesados muitas das vezes. Então, a eletrônica, ela exatamente trabalha com uma das leis da natureza, uma não, várias das leis da natureza, para trazer automatização, fazer com que certas rotinas sejam otimizadas para que a vida seja melhor e que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E uma das grandes descobertas na, digamos, era moderna que eu digo, é dos anos de 1750 até os dias de hoje, foi a descoberta do átomo. E isso trouxe uma grande revolução para a indústria, para a eletrônica, para tudo quanto é área, né, digamos assim. Ela criou-se a eletrônica, na verdade, né? Ela não revolucionou a eletrônica, ela, na verdade, trouxe a possibilidade da eletrônica. E a criação, a descoberta do átomo foi uma das grandes descobertas dos últimos tempos e acabou revolucionando a vida de muitas pessoas. Na verdade, para começar a minha definição de átomo, o átomo, na verdade, ele é a menor porção de uma substância, digamos assim. Se eu tenho, por exemplo, algo desse tamanho e eu começo a dividir ele desse jeito, divido desse, desse, há milhares de vezes que eu divido o que eu tiver, digamos assim, quando eu chegar ao menor ponto que essa substância possua, vou chegar ao menorzinho ponto, esse ponto é o que a gente chama de átomo, quando não tem como mais dividir aquela porção, aquela substância, não tem como dividir isso, questão de milhares ou bilhões de vezes que a gente faça, não tem como mais dividir, chegou um ponto que não tem mais como eu dividir, nós chamamos de átomo. Então, nós sabemos que hoje a física moderna já conhece o subátomo, mas vamos nos apegar ao conceito antigo de átomo, que seria essa menor divisão que nós temos de uma porção de uma substância. Então, quando a gente pega algo e divide até ele não ter mais como você cortar mais ou dividir mais, digamos assim, a gente tem um átomo. E nós vamos falar sobre a estrutura de um átomo, porque exatamente esse trabalho com a estrutura do átomo é que constitui a elétrica e a eletrônica. Então nós vamos falar agora a respeito da estrutura de um átomo. Um átomo ele é formado basicamente por três elementos. Ele é formado pelo próton, pelo nêutron e pelo elétron, principalmente o elétron que mais nos interessa. O elétron é a parte que ela fica em torno de uma órbita, digamos assim. Ele circula em torno do núcleo e ele é representado por esses pontinhos vermelhos aqui. Lembra das aulas de astronomia ou geografia, os lugares que fala que a Lua ela fica em torno da Terra, que ela orbita em torno da Terra? É aquela bolinha que fica em torno do nosso planeta, digamos assim, que a gente vê nas maquetes, vê em animações. Então, o átomo, o elétron, ele exatamente fica em torno do núcleo. E o que é o núcleo? O núcleo, que é representado pela cor azul, é o próton, que seria a carga positiva do elétron, ou seja, positiva é tudo aquilo que é contrário de negativo. E o elétron seria a carga negativa, seria a carga negativa, o próton a carga positiva, e o nêutron, como o próprio nome sugere, ele é uma carga neutra, ou seja, ele não possui nem negativo nem positivo. Ou seja, ele fica entre um e outro para que eles não se toquem. Então, o nêutron é como um isolante. Ele fica entre o elétron e o próton para que eles não se toquem. Então, ele fica com uma espécie de isolação entre eles. Então, a gente já entendeu como é que é a estrutura de um átomo e por que a gente vai trabalhar com ele. Mas eu te pergunto,
se esse átomo ele ficar aqui nesse mesmo lugar, né, nesse mesmo formato aqui, como é que ele pode transmitir energia ou fazer com que uma coisa passe de um lugar para o outro se ele só está em torno do próton e do elétron? Então, como é que ele pode fazer essa mudança de lugar entre aqui e para ali? Como é que ele pode transmitir energia e como é que ele pode fazer isso? E, na verdade, o que é energia? Na verdade, energia, a gente diz de toda a capacidade de trabalho que algo tem. Por exemplo, quando a gente está em algum lugar, você fala, poxa, essa pessoa tem muita energia, cara. Não sei o que. A energia é a capacidade de trabalho que algo tem. Então, nós temos a capacidade de energia elétrica, que é o que a gente vai estudar, temos a capacidade de energia via combustível, né, no caso dos automóveis, os veículos em geral usam, né, as aeronaves e outras coisas utilizam, e temos também diversas formas hidráulicas, formas eólicas, formas atômicas, temos outras formas de produzir energia. Então, a energia nada mais é do que a capacidade de trabalho que alguma substância tem. Então, a energia elétrica nada mais é do que a capacidade de trabalho que um elétron tem. E como é que é possível eu transmitir esse elétron daqui para um outro lugar, para fazer com que ele circule, com que ele funcione? A primeira coisa que nós vamos ter que lembrar é a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, né, como também é conhecida. Não sei como você aprendeu na escola, se foi lei da inércia ou a primeira lei de Newton. Não faz diferença, só muda a nomenclatura mesmo. Então, a primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer em movimento se já estiver em movimento, e todo corpo tende a permanecer em repouso se já estiver em repouso. Ou seja, se eu não fizer nada no contexto em que aquela coisa se encontra, ela vai permanecer do mesmo jeito que está. Por exemplo, se alguma coisa estiver parada naquele lugar, ela vai continuar parada naquele lugar a vida inteira, até que alguma coisa vá lá e mexa nela. Se ela tiver em movimento e ela não tiver nada que pare ela, que freie ela, ou faça alguma coisa para que ela deixe de estar em movimento, ela vai continuar em movimento, entre aspas, eternamente, infinitamente. Então, a primeira lei de Newton diz isso. Então, baseada na primeira lei de Newton, quer dizer que se o elétron que já está em movimento, que é a única parte do átomo que está em movimento, ele continuar em movimento, esse movimento dele vai continuar infinitamente, digamos assim, até que aconteça algo que pare esse movimento dele. Igual o próton e o elétron que estão em repouso, se algo não acontecer na estrutura dele, ele também vai permanecer em repouso. Então, baseado na primeira lei de Newton, a gente já matou essa questão do movimento. A gente já entendeu que se ele estiver a vida inteira nesse formato, o elétron vai continuar em movimento aqui e o próton vai continuar estático, vai continuar parado. Então, para que esse elétron que já está em torno do nêutron e do próton, ele consiga se deslocar para mais longe ainda, ou seja, deslocar daqui para outro lugar, eu tenho que aplicar uma força maior ainda do que a força que ele já tem para que ele possa se deslocar. Então, eu aplicando uma força muito maior do que ele já está para o movimento, vai fazer com que ele seja jogado para longe, vai fazer com que ele seja arremessado. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, um fio e estivesse rodando ele, rodando, e quando eu soltar, ele vai para mais longe. Ou seja, eu tenho que aplicar uma força maior do que a força de movimento que já tem aqui do elétron, para que esse elétron seja deslocado para um outro lugar. Então, quando eu aplico uma força maior do que esse elétron já tem para jogar ele para um outro lugar, é quando ele vai sair daqui e vai para um outro ponto. Ele começou nesse ponto e vai para um outro lugar. Então, essa é a transmissão de energia, né, digamos, elétrica. Então, quando eu tenho não só um elétron, mas quando eu tenho vários elétrons, né, digamos assim, fazendo esse mesmo tipo eu aplico esse mesmo tipo de força em vários átomos, né, digamos assim, e esses elétrons vão se soltando, eles vão se somando. Tipo, vamos supor que aqui eu tenho 40 elétrons, e esses elétrons se soltaram para lá, e os próximos elétrons também de outros átomos se soltaram para lá também, eles vão se somando, e no final, esse somatório de elétrons, eu tenho uma chamada carga elétrica, que também nós vamos vir no próximo tópico. Então, essa soma de elétrons que se desprendem por causa de uma força maior que foi aplicada a ele,
e elas se desprendem daqui do próton e do nêutron, somado com outros elétrons, a gente vai ter a junção do que nós vamos chamar de carga elétrica, que é o tema do nosso próximo tópico aqui. Então, por hora, a gente entendeu o que é energia elétrica, como é formada a estrutura de um átomo e como são deslocados os elétrons de um local para o outro. E também vimos o que seria energia e também vimos nós podemos trabalhar, né, utilizar ele para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar.